Eu sou a filha mais velha, a que acordava cedo para cuidar da casa quando minha mãe gritava com meu pai, a que via meu pai sair de madrugada e voltar com cheiro de perfume barato e mesmo assim calava, a que segurava o braço da minha mãe, quando ela desmoronava em lágrimas e dizia: "Filha, nunca aceite um homem como o seu pai." Eu cresci acreditando que eu era a única coisa boa naquela casa, que meu valor vinha do que eu suportava calada, e que no fim, mesmo com todas as dores, minha lealdade seria reconhecida. Mas eu estava errada, completamente errada. Minha mãe morreu no outono passado. Não foi de surpresa. O câncer avisou com meses de antecedência. Fui eu quem a acompanhou nas sessões de quimioterapia. Fui eu que deu banho, que limpou as feridas. Quem ouviu ela dizer, entre lágrimas e morfina: "Você é tudo que eu tenho. Tudo vai ser seu." Eu acreditei. Eu, a injustiçada da família. A filha que permaneceu quando todos se afastaram. No dia da leitura do testamento, eu fui sozinha. Meus irmãos tinham sumido fazia anos. Meu pai tinha morrido pouco depois da minha mãe começar o tratamento. Ou melhor, eu achava que ele tinha morrido sozinho. O advogado abriu o envelope, me olhou nos olhos com um desconforto que já me avisava: "Você não vai gostar do que está aqui." Ele respirou fundo e leu: "Declaro como minha única herdeira legal a senhora Iris Ferreira, amiga de longa data, e a única pessoa que esteve ao meu lado até o fim." Iris. O nome caiu como ácido na minha garganta. Iris era a amante do meu pai, a mulher por quem minha mãe chorava, a mulher que destruiu nosso lar. E agora, segundo minha mãe, a única que esteve ao lado dela até o fim. Naquela hora, tudo dentro de mim morreu, não pelo dinheiro, mas pela traição. A mesma mãe que dizia que me amava, que dizia que eu era seu porto seguro, mentiu, ou foi enganada, ou enlouqueceu, ou talvez ela tenha me punido, por eu ter ficado parecida demais com ele, com meu pai. A casa em que cresci ficou com Iris. As economias de uma vida, também. Até o anel de noivado da minha avó foi deixado para ela, como se minha mãe tivesse decidido apagar minha existência e reescrever nossa história com a mulher que roubou o que ela mais amava. Sabe o que eu ganhei? Uma caixa, com algumas cartas velhas e um bilhete: "Você é forte. Vai entender um dia." Eu não entendi. Ainda não entendo. Mas estou aqui, contando essa história, porque talvez você também já tenha sido ou a injustiçado ou injustiçada. Talvez você, como eu, tenha feito tudo certo e mesmo assim, foi traído por quem mais confiava. Se essa história chegou até você, é porque a dor que eu carrego também te reconheceu. E no silêncio de quem foi deixado de lado, às vezes nasce a voz mais poderosa, a que ninguém mais pode calar. Eu passei os dias seguintes em silêncio, um silêncio profundo, cortante, que doía mais do que qualquer palavra poderia doer. As pessoas vinham me abraçar no enterro, mas eu me perguntava: se soubessem que ela me deixou sem nada, ainda me abraçariam? Talvez sim, talvez não. A verdade é que a maioria não sabia de nada, só viram o caixão. Só viram lágrimas nos olhos da tal Iris, que chorava como se tivesse perdido uma irmã, ou talvez, a única testemunha do amor proibido que cultivaram na sombra da minha infância. Fiquei obcecada. Não era só pelo dinheiro, não se engane. Era pela verdade. Por entender o que fez minha mãe virar as costas para mim e abrir os braços para ela. Comecei a investigar. Voltei àquela casa que já não era minha. Iris estava lá, como se fosse dona de tudo e era. Mas eu fui firme. Olhei nos olhos dela e perguntei: "O que você fez com a minha mãe?" Ela não se assustou, não recuou, apenas respondeu com uma calma cruel: "Eu cuidei dela. Quando ninguém mais cuidava." Aquilo queimou na minha alma. Quando ninguém mais cuidava, eu estava lá. Eu, com os dedos feridos de tanto limpar feridas, com a alma rasgada por ouvir gemidos e lamentos. Eu e não ela quem segurava a mão da minha mãe nas madrugadas em que ela dizia que não aguentava mais. E mesmo assim, ela dizia que era Iris quem estava lá. Eu quis gritar.
Quis quebrar tudo, mas meu corpo tremia, e a única coisa que consegui fazer foi chorar. Naquela noite, eu abri a caixa de cartas que minha mãe me deixou. Havia dezenas, todas endereçadas a mim, mas nunca enviadas. Cartas escritas durante o tratamento, cartas confusas, doloridas. Cartas que falavam sobre culpa, arrependimento, medo de morrer sozinha. E em uma delas, ela dizia: eu sei que estou cometendo um erro, mas preciso garantir que alguém cuide da casa, das plantas, da memória. E a única que me promete isso é ela. Você é forte. Você vai se reerguer. Me perdoe por não deixar nada, a não ser a verdade. A verdade. A verdade é que minha mãe não confiava que eu ficaria. Talvez ela achasse que eu seguiria a vida, como sempre fiz. Talvez ela achasse que eu era tão forte que não precisava de nada. E talvez ela tenha confundido força com frieza, silêncio com ausência, presença com obrigação. Mas eu estava lá. Eu sempre estive lá. E foi isso que mais doeu: ser traída por alguém que eu jamais pensei que fosse capaz de me ferir. Minha mãe, a mulher que me dizia: prometa que nunca será como seu pai. E no fim, ela fez pior. Ela me abandonou em vida e me apagou na morte. Mas essa história não termina aqui, porque ainda há uma carta, uma que não estava na caixa, uma carta que foi enviada por engano para a casa da minha tia, uma carta que pode mudar tudo, porque nela, minha mãe confessa o que Iris a fez assinar enquanto ela estava sedada. E se for verdade, o testamento que me tirou tudo pode ser falso. A carta chegou até mim dobrada em 4, dentro de um envelope amarelado. Minha tia a encontrou por acaso, presa entre as páginas de um livro de receitas da minha avó. Ela quase jogou fora, achando que era apenas mais um bilhete antigo. Mas quando viu meu nome escrito com a letra trêmula da minha mãe, sentiu que não era algo qualquer. Quando recebi o envelope, minhas mãos tremiam. Algo dentro de mim sabia. Aquilo era mais do que palavras. Era um grito vindo do além, a voz de uma mulher que, mesmo morta, ainda queria ser ouvida. A carta começava assim: filha, se você está lendo isso, é porque o tempo acabou. E eu preciso te contar algo que talvez te machuque mais uma vez, mas também pode te libertar. Li tudo com os olhos molhados. Cada linha era uma confissão. Minha mãe estava fraca, dopada, confusa. Ela dizia que Iris se aproximou como amiga, que ofereceu ajuda para cuidar da casa, da agenda médica, da papelada, mas que, aos poucos, foi tomando decisões por ela. E então veio o trecho que me tirou o fôlego. Ela me fez assinar papéis. Muitas. Disse que era para facilitar minha vida, que estava apenas organizando as contas, o plano de saúde, o aluguel. Eu estava cansada, filha. Eu assinei. Eu não sabia que estava assinando o testamento. Minhas pernas falharam. Sentei no chão frio da cozinha, com a carta apertada contra o peito. Era isso. Minha mãe não tinha me deserdado por desprezo. Ela foi enganada, assim como eu. E mais uma vez, o veneno da traição escorria pelas paredes da minha história, só que agora, com um rosto bem definido. Iris. Passei os dias seguintes buscando orientação jurídica. Conversei com 2 advogados diferentes, mostrei a carta. Eles disseram que, embora uma carta não seja prova legal suficiente, ela pode ser indício forte de vulnerabilidade no momento da assinatura. E mais do que isso, se eu conseguisse provar que minha mãe estava sob efeito de sedação ou em estado de confusão mental, o testamento poderia ser anulado. Mas seria uma briga longa, sujeita a escândalos, dores, exposição. E a grande pergunta era: eu tinha forças para isso? Voltei à casa que um dia foi minha. Toquei a campainha como uma estranha. Iris abriu a porta com uma xícara de chá na mão, como se tudo estivesse em paz. Posso entrar? Perguntei. Ela hesitou, mas cedeu. Olhei ao redor. Quadros trocados. Móveis diferentes. Era como se ela tivesse apagado todas as marcas da minha mãe ali dentro. Como se quisesse reescrever a história e se colocar como protagonista. Eu sentei no sofá, respirei fundo e disse: eu sei o que você fez. E eu tenho como provar.
Ela não reagiu como eu esperava, não negou, não gritou, não riu, apenas ficou em silêncio, e então disse, fria como uma parede de mármore, sua mãe escolheu confiar em mim. Você só chegou no final. Aquilo me feriu. Mas eu não podia mais viver como a injustiçada que aceita o destino. Não, eu não era mais a filha silenciosa. Agora, eu era uma sobrevivente. Saí dali decidida. Se minha mãe não teve voz, se minha dor foi ignorada, se a justiça foi sequestrada pelo charme venenoso de uma amante infiltrada, então agora era minha vez de gritar. Com provas, com coragem, com sangue nos olhos e o coração em frangalhos. A audiência foi marcada, e mesmo que Iris tenha tentado protelar, transferir, adiar, a verdade já estava circulando nos corredores do tribunal, e eu tinha uma última carta, literalmente, um laudo médico do hospital que minha mãe frequentava, um documento assinado 3 dias antes do testamento, afirmando que ela estava sob tratamento sedativo contínuo e apresentava alterações cognitivas leves a moderadas. Era tudo que eu precisava. A máscara caiu, e pela primeira vez em meses, eu senti que algo dentro de mim voltava a respirar. Não, era só pelo dinheiro, era pelo meu nome, pelo meu direito, pela menina leal que eu fui e que tanta gente tentou calar. O dia da audiência chegou. Eu cheguei cedo, muito antes do horário. Sentei sozinha num dos bancos frios da sala de espera do fórum, enquanto outras pessoas passavam, advogados apressados, famílias brigando em sussurros. Eu só pensava em uma coisa: hoje, minha mãe vai me ouvir. Mesmo que ela não esteja mais aqui. Iris chegou 15 minutos antes da sessão. Usava um tailleur bege, salto médio, cabelo preso. Trazia um ar de viúva respeitável, mas nos olhos, eu via outra coisa. Medo. Ela passou por mim e não disse uma palavra, mas seu silêncio gritou. A sala de audiência era pequena, não havia plateia. Apenas eu, meu advogado, Iris, o advogado dela, o juiz e a mesa da verdade. A primeira parte foi técnica. Apresentaram o testamento, falaram sobre datas, documentos, autenticidade. E então chegou minha vez. Me levantei, respirei fundo e comecei a contar tudo, desde as noites que dormi no chão do hospital com minha mãe, as cartas não enviadas, a última carta, aquela que dizia que ela foi enganada, e, por fim, o laudo médico. Enquanto eu falava, minha voz tremia, mas eu não chorei, não mais. As lágrimas tinham secado lá atrás no dia em que li o testamento e entendi que a herança ia para a amante do meu pai. Agora, eu era outra, uma mulher que se reconstruiu em cima da injustiça, que aprendeu a gritar sem pedir licença, que entendeu que nem toda dor precisa ser silenciada. O advogado de Iris tentou desmontar meu argumento, disse que o testamento era legítimo, registrado, feito com firma reconhecida, mas o juiz interrompeu. Doutor, a senhora estava sob efeito de sedação contínua e apresentava perda cognitiva. Isso está no prontuário médico. Foi como se um tijolo desabasse sobre a mentira. Iris abaixou os olhos. E naquele momento, eu soube. Ela não conseguiria sustentar a farsa por muito tempo. No final da audiência, o juiz não deu a sentença. Disse que iria analisar todos os documentos e testemunhos antes de tomar a decisão. Mas na saída, meu advogado sussurrou: você tem uma chance real. Grande, até. Voltei para casa com o coração pesado, mas firme. E pela primeira vez em meses, me permiti olhar no espelho com dignidade. Porque, independente do que acontecesse dali para frente, eu não era mais a filha esquecida, nem a que viveu à sombra dos outros, nem a mulher silenciada por um testamento injusto. Eu era aquela que se levantou, que lutou, que deu nome à sua dor e voz à sua história. 2 semanas depois, recebi o telefonema. Era o fórum. A decisão havia saído. Respirei fundo antes de atender. Meu coração batia como tambor. O suor frio escorria nas costas. Atendi com mãos trêmulas. Senhora Helena? Sim, vamos nomear agora sim. O juiz anulou o testamento. Silêncio. Por um momento, eu não soube o que dizer. O funcionário continuou:
ele entendeu que houve má-fé, indução e fragilidade mental da testadora, sua mãe. O patrimônio voltará à partilha legal entre os herdeiros diretos. Eu desliguei o telefone e sentei no chão. Chorei. Dessa vez, chorei. Mas não de tristeza. Era alívio. Era justiça. Era a voz da minha mãe, a verdadeira, sendo ouvida do outro lado. No fim, eu não fiquei rica. A herança foi dividida com meus irmãos, que voltaram feito urubus quando souberam da vitória. Mas tudo bem. Porque o que eu conquistei ninguém mais podia tirar, a verdade. E talvez, no fundo, era isso que eu sempre quis. Hoje, quando olho para aquela casa que Iris tentou roubar, eu não vejo paredes. Vejo memórias. Vejo uma menina que limpava lágrimas escondida. E vejo uma mulher que finalmente aprendeu a lutar por si mesma.